nós continuamos acompanhando o avanço do furacão Patrícia. A previsão é de que a costa oeste do México seja atingida por ventos de 350 km por hora. A meteorologista Laura Ferreira explica os efeitos que o fenômeno pode causar quando chegar nas áreas residenciais. Boa noite, Laura. Tudo bem? Laura, que tipo de destruição um fenômeno dessa magnitude pode causar? Você sabe que as palavras que os meteorologistas do Centro Nacional de Furacão dos Estados Unidos usaram, para falar sobre o Patrícia foi destruidor com efeitos catastróficos. Então você pode imaginar, ele é um super furacão, ele é de categoria 5. 5, a mais elevada. O que chamou a atenção nele porque ele avançou muito rápido, ele se formou muito rápido, porque normalmente num furacão você já tem um alerta com dias de antecedência. Ele começou a se formar na quarta-feira como uma tempestade normal. Em menos de 4 horas, as rajadas passaram dos 120 km por hora, que é quando a gente começa a considerar como um furacão, a tempestade tropical vira um furacão. E aí, em menos de 24 horas, ele se tornou um furacão de categoria 5. E também estão falando que vai vir ondas gigantes, o mar vai estar agitado. Tu acha que a água pode invadir o litoral? Pode. Com esse fenômeno, com essas rajadas de vento de mais de 325 km por hora, com a velocidade que ele avança, a gente vai ter ondas muito maiores do que o normal, a ponto de termos ressacas para invadir o continente adentro, fortes tempestades. Aí, conforme o volume de chuva sobre uma região muito vulnerável, o solo fica encharcado, então a gente pode ter deslizamentos de terra também, sem contar as fortes tempestades, as rajadas de vento e até possibilidade de queda de granizo. Então, nessa noite, uma situação assim muito complicada. Até uma curiosidade, eu acho que de todos, assim, como que ele se comporta quando ele chegar no continente, o que vai acontecer, qual que é essa reação, esse fenômeno dele? Quando ele toca a superfície, ele começa a perder força. Por quê? Porque um furacão, ele se alimenta das águas quentes do oceano. Tanto é que para começar a se formar um furacão, a gente precisa de água acima de 26,5 graus normalmente. E ele se alimenta dessa água quente. Então, a partir do momento que o furacão entra na superfície, entra no continente, ele não tem mais alimento, ele não tem do que continuar ganhando intensidade, as nuvens ficarem carregadas. Então, assim que ele toca o continente, ele perde força. Só que ele vai entrar já ainda, quer dizer, ainda com categoria 5. Aí depois ainda vai perder 4, 3, quer dizer, ainda tem um caminho longo pela frente de chuva muito forte, de tempestade. Ele está sendo comparado com o furacão Haiyan, que ocorreu nas Filipinas há 2 anos atrás, e a gente teve mais de 6 mil mortos. É claro, o México tem uma infraestrutura um pouco melhor, então a gente está torcendo para que nada disso aconteça. Que ele perca realmente, muitas pessoas já foram até evacuadas de suas casas. E segundo os meteorologistas, vocês acham que a direção dele, ele vai pro interior ou pro litoral mesmo? Pro interior, ele vai cruzar, na verdade. Ele entra ali pela costa oeste, mas é mais no sudoeste do país, aí ele passa pela região central e vai sair lá para nordeste. Aí já muito mais fraco, a tendência já com ventos de 60 km por hora, aí já não é nem mais furacão, mas vai chover, quer dizer, a trajetória dele é cruzar o país, e aí a hora que chegar ali no sul dos Estados Unidos, só uma chuvinha fraca, nem Quanto nem tempo mais ou menos que durante o fim de semana todo. Durante a madrugada é a chuva mais forte. Em torno de 2 dias, mais ou menos, então, até pra ele passar. Acho que é um dia só, em 20, porque a velocidade dele está realmente muito elevada. É o que está chamando a atenção dos meteorologistas, ele está muito rápido. Então ele vai entrar agora nessa madrugada de sábado, a parte mais ativa do furacão, porque já chove nesse momento em vários pontos. Já está. Mas a parte mais ativa entra agora na madrudada e aí amanhã ele começa a perder força. Já no domingo, eu acredito que a gente, se a gente falar em furacão, vai ser categoria 1, mais vento mesmo, de repente mar agitado, uma chuva forte, ainda na costa o mar agitado, que é o que preocupa bastante. Dos ventos, Obrigada, Laura. Foi um Boa prazer. noite, muito obrigada.